As vendas de gasolina na Crimeia, ocupada pela Rússia, foram suspensas a partir da manhã de domingo, à medida que a crise de combustível se agrava na península. Segundo o chefe do território anexado, nomeado por Moscovo, o combustível será vendido apenas a agências governamentais que garantam o funcionamento e a segurança da República da Crimeia. Isto acontece num momento em que os ataques de Kiev à indústria energética russa estão a provocar uma grave crise de combustível na Crimeia, com longas filas nas estações de serviço e oferta limitada. С 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. A Ucrânia tem intensificado os ataques a instalações petrolíferas russas nos últimos meses. No domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as suas forças tinham atingido instalações em ambos os lados da ponte da Crimeia, incluindo logística marítima utilizada para o transporte de petróleo na região de Krasnodar e um depósito de petróleo em Kerch, temporariamente ocupada. Entretanto, os ataques russos à Ucrânia têm continuado, com as autoridades locais no leste do país a reportarem 3 mortes e 22 pessoas feridas no domingo. A polícia australiana encontrou 2,7 toneladas de cocaína numa propriedade nos arredores de Sydney, na maior apreensão de sempre desta droga na Austrália. De acordo com as autoridades, a droga foi encontrada a 19 de junho em caixas de plástico enterradas em bunkers subterrâneos, escondidos por baixo de 3 contentores de transporte numa propriedade semi-rural. Os contentores tinham pisos falsos que permitiam o acesso à cocaína, cujo valor de mercado é estimado pela polícia em 499 milhões de euros. 2 homens, residentes em Sydney, com 21 e 25 anos, foram detidos na propriedade e acusados de posse de uma quantidade comercial de uma droga ilícita. Enfrentam potenciais penas de prisão perpétua. Os australianos pagam alguns dos preços mais elevados do mundo pela cocaína e outros estupefacientes, o que torna o país um dos mercados mais lucrativos para o tráfico de droga. Tirana foi novamente palco de uma grande manifestação contra o investimento que envolve a família Trump. Embora já se realizem manifestações diárias, há 3 semanas os protestos na Albânia contra o complexo turístico de luxo na costa do Adriático estão a tornar-se cada vez maiores e transformaram-se num movimento anti-establishment, agora apelidado de a Revolução dos Flamingos. No sábado, dezenas de milhares de pessoas inundaram as principais ruas de Tirana, entoando "A Albânia não está à venda" e outros slogans contra o projeto, ao mesmo tempo que exigiam a demissão do primeiro-ministro Edi Rama. Isto porque Rama apoia o investimento perto de Severnica e da Lagoa de Narta, no qual estão envolvidos a filha de Donald Trump, Ivanka, e o seu marido Jared Kushner. No entanto, uma grande parte da população critica a falta de transparência em torno do resort, cuja construção está prevista numa zona protegida. Na sequência do protesto de sábado, vários manifestantes, a maioria dos quais membros da diáspora albanesa, que tinham viajado até Tirana especificamente para o protesto, passaram a noite em frente ao gabinete do primeiro-ministro. Uma onda de calor continuou a atingir grande parte da Europa Ocidental no domingo, prevendo-se que as temperaturas elevadas persistam ao longo da semana. Em França, as autoridades restringiram o consumo de álcool no festival anual Fête de la Musique, em Paris. O governo francês proibiu o consumo público de bebidas alcoólicas nas zonas de alerta vermelho e ordenou aos organizadores dos eventos que limitassem o consumo de álcool para preservar os serviços de emergência. Espera-se que as temperaturas atinjam 35 graus em Paris, enquanto partes do sul de França e Espanha podem atingir 40 graus. Portugal também começa a ser afetado por um novo episódio de calor intenso, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a elevar para aviso laranja 3 distritos do interior. A situação meteorológica deverá agravar-se ao longo dos próximos dias, sendo esperados valores máximos que poderão atingir os 42 graus nas regiões do interior do país, especialmente entre terça e quarta-feira. Em toda a Europa, os habitantes locais e turistas têm afluído aos parques, canais e fontes de água para procurar alívio do calor, com as temperaturas a ultrapassar os 30 graus em Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido. Com as temperaturas a aproximarem-se dos 40 graus nos próximos dias, as rotinas profissionais em França estão a ser alteradas.
Nas vinhas de Bordeaux, a jornada laboral começa agora antes do amanhecer. Ao anteciparem os horários dos trabalhadores sazonais, as adegas querem poupá-los às horas mais quentes do dia, sobretudo para tarefas que envolvem grande esforço físico. Plutôt que de faire 8h midi, 14h, 18h, on passe à 6h30 le matin jusqu'à 14h30 l'après-midi maximum, quoi. Mas a mudança nos horários não dispensa as precauções habituais perante o calor extremo. Ce qu'on leur demande, c'est toujours d'avoir un t-shirt, alors short quand il fait chaud, et surtout toujours une casquette, se protéger et crème à bronzer pour éviter coups de soleil et insolation, quoi, tout simplement. O despertador toca mais cedo, mas os trabalhadores sazonais não se queixam. Evitam o forte calor da tarde e podem descansar quando as temperaturas se tornam uma ameaça à saúde. Ça nous laisse l'après-midi de libre pour se reposer pour le lendemain. Et là, oui, avec les températures, surtout en fin d'après-midi, c'est impossible. Por todo o território de França, a canícula perturba o dia-a-dia. Nas escolas e nas obras, os horários também são ajustados. Os transportes públicos estão a ser monitorizados e 71 comboios já foram suprimidos. Segundo os especialistas, as ondas de calor estão a ocorrer cada vez mais cedo no ano e a tornar-se mais intensas devido às alterações climáticas. O fenómeno afeta grande parte da Europa. Os pescadores profissionais de Creta estão desesperados. O peixe-balão, espécie invasora que entrou no Mediterrâneo através do Canal do Suez, continua a devastar a biodiversidade marinha. A proliferação destes peixes afeta países mediterrâneos como Chipre e Grécia, onde este predador venenoso e altamente oportunista se tornou dominante nos últimos anos. Para além de conterem uma poderosa toxina que os torna mortais se consumidos, estes peixes têm mandíbulas excepcionalmente fortes, capazes de morder madeira e metal. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σκηνή. Κοίτα ζημιές. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω έξω, πρέπει να πάρω άλλα. Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο. Πανφάγο, τρώει ό,τι βρει. Δεν τον ενοχλάει κανένας. Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Os pescadores pedem por isso ao governo que implemente de imediato um programa de subsídios para a remoção desta espécie, permitindo que os profissionais capturem os animais, reduzindo a sua população e os danos provocados aos meios de subsistência. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλιείς, στις παράκτιες αλίες. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. O peixe-balão foi registado pela primeira vez na Grécia em 2005, em Creta e nas ilhas de Dodekaneso. 20 anos mais tarde, encontram-se agora em todo o país, com os cientistas a alertarem para os perigos do consumo da espécie. Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. A investigação está também em curso para encontrar formas de neutralizar a toxina, podendo torná-la útil e rentável. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Cientistas e pescadores dizem que são precisas medidas para proteger os ecossistemas marinhos. Há projetos que desafiam o tempo e depois há a Sagrada Família. No coração de Barcelona, a obra-prima de Antoni Gaudí está quase concluída, mais de 140 anos após o início da sua construção. Um milagre que coincide com o centenário da morte do brilhante arquiteto. A responsável é a engenharia química que, através de um sistema modular, monta um quebra-cabeças de pedra e aço unido por 24 toneladas métricas de cola industrial, desenvolvido pela Henkel. Begonha Cantera, a engenheira responsável pelo projeto, salienta que esta cola permitiu acelerar a construção da Sagrada Família em cerca de 50 anos. Meio século de vantagens graças a uma resina que absorve umidade, sal marinho e vibrações do metro sem rachar. Hemos estado trabajando en el proceso de utilizar un adhesivo para unir el acero
la piedra en la construcción de los paneles modulares que recibió su Sagrada Familia. A sua mística evoca uma floresta interior banhada pela luz dos vitrais que enchem o coração do templo de cores e reflexos. A Basílica guarda também segredos que inspiraram os Stormtroopers, os soldados imperiais de Star Wars, e até o próprio Gaudí, que também está representado na fachada. Embora nunca tenha vivido para ver a sua obra concluída, Gaudí repousa na sua cripta para toda a eternidade. Na fachada da Paixão é possível ver uma representação não convencional de Cristo, uma figura nua na cruz, cuja cabeça é um livro, uma porta de entrada para o conhecimento. Após a morte de Gaudí, uma série de arquitetos assumiu o testemunho. Nos últimos anos, liderados por Jordi Folli, enfrentaram o maior desafio estrutural, a construção das torres centrais. Folli recorda que o mestre sabia que a sua obra seria concluída com recurso à tecnologia do futuro. Hemos construído las torres centrales con la técnica que quizá hace 75 años no era posible, pero ahora sí, de tesar, de grandes paneles de piedra tesada con barras de industrial en el interior. Y esta misma técnica la utilizaremos en los campanarios de la fachada de la Gloria y quizá también alguna de las columnas. Assim, a Torre de Jesus alcança agora os 172 metros de altura, tornando a Basílica a igreja mais alta do mundo. El cielo de Barcelona ya tiene dueño. La Torre de Jesucristo, la más alta de la Sagrada Familia y recientemente bendecida por el Papa León XIV en su viaje a España, vigila la ciudad condal. El gran secreto de la torre no es solo la piedra, sino la química. Una innovadora patente de adhesivos Loctite es el enlace molecular que une estas toneladas de estructura. Ingeniería al más alto nivel aplicada al arte de Gaudí. María Muñoz Morillo en Barcelona para Euronews.